Olá pessoal, tudo bem? Venho aqui fazer o relato de um segundo vídeo a respeito do nosso, do meu milagre, né? Questão do que eu falei ali, senti no meu coração de fazer um vídeo relatando o processo, né, que eu e meu esposo estavam passando, que a nossa idade, eh, que nós estamos e ainda não temos filho, ainda não geramos, mas que a promessa de Deus foi lançada sobre nós, né? E nós estamos crendo nisso. Então, nesse vídeo, eu venho aqui para relatar para vocês, primeiramente, né? Por que eu senti vontade de fazer aquele vídeo, né? Eu estava em casa aqui, já fazia um tempo, há uns dias assim, e o Espírito Santo, Deus, assim, me falou para mim fazer um vídeo, né? Eu senti no meu coração de fazer um vídeo falando sobre relatando a situação minha e do meu esposo, que a gente está casado há quase 17 anos, ele tem 40 anos, eu vou fazer agora 35, a gente ainda não temos filho, mas que Deus nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. E nós estamos crendo nisso. Só que assim, eu pensei assim comigo, né, para que eu vou fazer esse vídeo? E o Espírito Santo foi muito claro para mim, assim, que não seria um vídeo igual a todos. Ah, que eu não podia ter filho e que hoje eu venho aqui e eu digo que eu tô grávida. É lindo, é maravilhoso, né? Eu pegar e fazer um vídeo dizendo, começando o vídeo dizendo que eu não poderia ter filho, e que agora, daí no final do vídeo, para alegrar todo mundo, como se diz felizes para sempre, para alegrar todo mundo, agora eu estou grávida, não sei o quê. Não era esse meu propósito. Não é esse o propósito para qual eu fui chamada. Eu entendi isso. Deus me chamou para um outro propósito. Me chamou para um propósito do processo, de mostrar o processo. Então, continuo não tendo filho, né? Hoje é dia 27 de junho de 2026. Continuo não tendo filho. Nós não temos ainda, pelo que a gente sabe até agora, né? Mas assim, pessoal, eu tô crendo, nós estamos crendo fielmente em Deus, que Deus vai nos dar, que Deus, ele é poderoso para fazer, né? Para fazer, para cumprir. Deus falou que ia dar, Deus nos prometeu, e ele é fiel para cumprir. Como eu falei, né? Aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então nós cremos muito nisso. E a minha intenção de fazer esse vídeo, talvez fique um pouquinho longo. Como eu disse, eu não sou muito, não tenho muito jeito assim para fazer vídeo, para falar, mas eu estou obedecendo, né? Estou sendo obediente ao Espírito Santo. Eu creio que é através dele, ele que me conduziu a fazer o primeiro vídeo, está me conduzindo a fazer esse segundo vídeo aqui, né, para falar a respeito da minha infertilidade, minha e do meu esposo. O que eu queria trazer hoje para vocês, né, a atualização dos fatos. Nós ainda não temos filho. E assim, a gente fez exames, eu fiz exames, meu esposo fez exames, e nos exames do meu esposo deu, deu que ele não tem esperma. Deu zero, 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 zero. A segunda vez que a gente faz esse exame e deu que ele não tem esperma, ele tá zerado. E o médico nos falou que a gente tem que adotar. Ele disse, adota. A melhor forma para vocês não vão conseguir gerar filhos de vocês dois, meu e dele. Nós não conseguiríamos. Não tem um problema de adotar, né? Deus é que sabe. Deus é, eu não, como é que eu vou dizer assim, né, se for da vontade de Deus a gente adotar uma criança um dia, eu
nós não que fosse o nosso desejo, mas assim, todo mundo, eu acredito, né, que as pessoas querem ter um filho que saia de si, um fruto do amor, que nem, né, eu sempre disse, ai Deus, eu quero ter um fruto do meu amor com meu marido, né, um fruto nosso, assim. Mas não que se a gente adotar uma criança não vai ser um fruto, porque eu acredito, eu creio que se nós adotar, nós vamos criar aquela criança com as nosso jeito, o nosso caráter, nossa índole, né, com respeito que eu e ele temos um pelo outro, né? Então essa criança vai ser, como é que se diz, criada por nós, vai ser criada com as nossas manias, com os nossos jeitos, e vai ter as nossas características. Mas enfim, mas eu queria dizer para vocês que esse foi o relato do médico. O médico disse para nós que nós não poderíamos ter filho. O médico disse para mim que o meu esposo ele não tem nada de espermatozoide, né? Tá zerado ali. Até falou o nome lá da. Eu pesquisei, na verdade, ele não falou. Eu que pesquisei o nome lá que diz quando tá zerado. Daí os médicos perguntaram se ele tinha feito vasectomia, se alguma doença ele teve quando era pequeno, que ele teve que operar, alguma coisa assim, porque era meio que raro isso, né? Eles ficaram meio surpresos, tipo, não ter nada, nada, nada. Mas enfim. E eu, né, como eu já acho que eu relatei no vídeo anterior, eu tenho ovário policístico, mas assim, eu sempre faço o exame periódico, sempre, né, tô ali acompanhando para que ele não se desenvolva, né, e tipo, tem muitas pessoas, muitas mulheres que engravidaram tendo ovário policístico ali, e isso não seria o maior dos problemas desde que, né, o meu esposo ele tivesse força suficiente, assim, os esperma dele tivesse força suficiente para, né, nós gerar. Mas enfim, é isso, pessoal. Nós, então, pelo médico, pela medicina, nós não podemos gerar filhos nossos, filhos legítimos nossos. Nós fomos encaminhados para fazer inseminação in vitro pela unidade do SUS aqui, mas isso demora, né? E, enfim, mandaram lá, não sei como é que vai ser o processo. Agora, daqui uns dias nós vamos levar os resultados, né, dos exames de sangue, que daí meu esposo fez uma bateria de exame de sangue para ver ali a causa, o porquê, né, dele não produzir esperma. Enfim, eu não entendo muito bem, né, mas nós estamos fazendo os exames e vamos levar para os médicos, né, para eles nos dizer então qual que é a causa. Mas assim, ó, qual que é o propósito desse vídeo? O diagnóstico do homem foi que não tem como ter filho. O diagnóstico do homem, claramente, foi que não tem. E por incrível que pareça, quando o doutor, ele falou isso pra mim, assim, né, porque daí eu levei o exame do meu esposo ali, porque meu esposo estava trabalhando, daí eu peguei, fui, levei, mostrei pra ele, os meus também. O médico ficou assim, ele ficou constrangido. Eu vi que ele ficou assim com um certo dó de mim, de nós, assim, né? Bah, estamos 17 anos casados e querendo um filho. Eu senti uma certa, assim, um certo desconforto nele. E por incrível que pareça, eu não senti aquela tristeza que talvez deveria sentir. Eu fiquei assim, sabe? Tá, fiquei bem, fiquei com uma paz, com uma tranquilidade dentro de mim. Deus me deu uma paz, uma tranquilidade assim que tipo assim, isso é o homem, porque eu creio as coisas que são impossíveis para o homem. É aí que Deus entra com providência. Quando o homem, quando a medicina diz, ó, não tem mais como, não tem mais chance. É aí que Deus entra com providência, é aí que Deus entra em ação. Eu creio muito nisso, sabe? Creio assim, ó, de todas as minhas forças. Creio mesmo que talvez esse seria o que faltava para Deus completar a obra na nossa vida.
Talvez esse diagnóstico de não tem, não tem como, talvez esse diagnóstico do meu esposo dizendo vocês não têm como gerar filhos de vocês, tem que adotar, talvez seria esse diagnóstico que estava esperando sair ou acontecer para Deus daí entrar com providência, revelar, né, a força, o poder que ele tem sobre nós, quando tudo diz que não, né? Então eu gostaria de relatar para vocês, eu estou bem, eu estou em paz, nós estamos bem, nós estamos confiando em Deus, tá? Mas eu queria assim, ó, que assim como eu estou passando esse processo, eu e meu esposo, a gente está esperando em Deus. Há uma palavra em Eclesiastes 13:1, há tempo para todas as coisas, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, eu creio muito, 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 eu creio nessa palavra e eu me apego a ela muito, eu assim, ó, eu me renovo, quando eu lembro dela, o Espírito Santo me traz ela à memória, há tempo para todas as coisas, nada, nada, nada está fora do controle e da vontade de Deus, nada está fora do controle de Deus, né? O nosso querer é um e o querer de Deus é outro. A minha vontade é uma, a vontade de Deus é outra. E como eu já disse nas minhas orações a Deus, que os meus planos, que os meus sonhos, os meus desejos sejam frustrados, mas não o dele. Porque o dele é infinitamente maior, melhor, perfeito. É o que eu preciso, é que o desejo, o querer de Deus se cumpra na minha vida. Esse ano, eu sempre quando começa o ano, eu peço a Deus, eu falo, lanço uma palavra, e esse ano a palavra que eu disse, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero estar alinhada com o teu querer, eu quero estar alinhada com tudo aquilo que Deus projetou para mim. Eu quero só ir de encontro. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, não desanime, porque eu não desanimei, eu estou crendo, eu e meu esposo, nós estamos crendo em Deus, que Deus ele é fiel, que no tempo certo, todas as coisas, né, vão se realizar. Deus ele prometeu e ele é fiel para cumprir, tá? Mas eu gostaria de relatar para vocês, estou bem, nós estamos bem, não estamos assim, né? Porque todas as vezes que eu saía dos consultórios lá, que dava alguma coisa, ou fazia exame negativo, eu saía berrando, chorando, né? Chorava quieta, né? As pessoas não sabiam, eu vinha às vezes caminhando, chorando e, né? E perguntando por quê, por quê, por quê. Mas Deus sabe, Deus sabe. E Deus mesmo já me falou que Ele ainda não é que Ele não podia me dar, que Ele não queria me dar, mas é que eu não estava preparada. Talvez eu ainda não estou preparada, porque às vezes a gente acha que se conhece, às vezes a gente acha que sabe, não, eu sei que eu não vou fazer, né? Como Pedro diz, não, Senhor, não, né? Não vou te trair, não. E Jesus disse, antes que o galho cante 3 vezes, tu vai me trair. Não, e o Pedro estava confiante que ele não ia. Mas o que aconteceu, né? Então, Deus sabe as minhas limitações, Deus sabe até onde eu posso ir, até onde eu consigo ir, e eu estou nas mãos dele. Nós estamos, eu e meu esposo estamos nas mãos de Deus, né? Ele sabe todas as coisas, então é isso, estamos crendo, confiando em Deus, a hora e o momento é Ele quem sabe. Então, né? Mas nós estamos felizes, porque nós vamos ser titios 2 vezes e dindos 2 vezes, tá? Minha irmã mais nova tá grávida, nós estamos muito felizes, né? Com a Martina, que logo vem aí, já sabe que é uma menina, e a minha cunhada, Priscila, também tá a Elô, daí então ela tá esperando uma menina também. Nós estamos muito felizes, né? Enquanto Deus não manda o nosso, né, o fruto do nosso ventre, do meu ventre, a gente vai transmitindo carinho, amor pelos nossos sobrinhos, pelas crianças, pelas pessoas que nos rodeiam, né? Então,
Eu creio que é um propósito muito grande, muito lindo, e creio que eu ainda vou fazer um vídeo aqui dizendo para vocês, pessoal, chegou o grande dia em que Deus disse sim. Eu creio de verdade, que eu ainda vou fazer um vídeo dizendo para vocês, o sim de Deus chegou para nós, né? Então, não desanima. Creia em Deus, confia em Deus. Eu sei que não é fácil, mas se a gente se apegar a Deus, se a gente colocar as nossas forças em Deus, a palavra de Deus diz: nós somos mais que vencedores com Cristo Jesus. Com Cristo Jesus. Não nós, não as nossas forças. É com Deus, tá? Então, eu gostaria de deixar esse vídeo aqui mais uma vez, né? Ainda, às vezes eu me enrolo meio para falar, né? Mas eu creio que vocês compreenderam, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Amém.